Boa noite, gente. Estamos começando aqui mais um 3 às quartas, né? Essa live de toda semana, sempre com um tema diferente e para a gente poder discutir, pensar, né? E hoje a gente vai falar sobre a questão ambiental, né? Os retrocessos ambientais que a gente está verificando no Brasil. E para a gente começar a nossa conversa, vamos chamar os participantes de toda semana, que é a grande Neuma Camargo, minha amiga. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa de número 5. Número 5. Lembrando que todo programa que a gente fizer aqui, no final, a gente coloca, disponibiliza lá no nosso canal do YouTube. Chamar nosso Ciro Reis, grande amigo. Boa noite. Boa noite, Neuma. Boa noite, Carlos. Vamos lá, mais um. E essa semana a gente tem como convidados, né, o professor Antônio Soares, né? Ele é doutor em Geologia, mestre em Geografia e professor adjunto da UERJ. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Neuma. Boa noite, Ciro. Como é que estamos? Boa noite, Antônio. Antônio Oscar, né? Ele é doutor em Geografia e professor da UERJ. Boa noite, Antônio. Boa noite, Carlos, Neuma, Ciro. A gente combinou previamente aqui de chamar o Antônio Soares de Antônio e o Antônio Oscar de Oscar, né? De Oscar, né? Oscar, isso. Está tranquilo. Gente, boa noite para todos. A gente está começando mais essa live e a gente hoje vai falar sobre um assunto que está incomodando principalmente a galera da geografia, né? Mas que deveria incomodar todo mundo, né? E a questão ambiental e particularmente no Brasil. E para a gente começar essa conversa, eu vou perguntar para o Oscar e para o Antônio, até para esclarecer para quem está assistindo, essa questão ambiental. A gente está vendo algumas mudanças climáticas, que elas são perceptíveis, a gente vê isso a cada ano que passa, né? Temperaturas mais elevadas, ventos mais fortes, enfim. E aí, eu queria perguntar para vocês até que ponto o homem tem papel nessa história, né? Ou se isso é uma atividade natural do próprio planeta, ou seja, são ciclos do próprio planeta, como alguns dizem. Então, eu queria perguntar para o Oscar e para o Antônio se o homem ele tem um papel fundamental, preponderante nessas mudanças climáticas, nessas mudanças que a gente está vendo hoje em dia. Quem começa? Você, Oscar? Deixa você... Eu falando? Vou ser breve. Eu vou ser breve. Cara, tem importância, sim, sem dúvida alguma. Não dá para descartar o papel do ser humano nessas mudanças todas. A gente pode questionar algumas mudanças em escala atmosférica, a gente pode pensar que algumas coisas não necessariamente têm o papel do ser humano, mas com certeza absoluta nas mudanças locais você tem um papel extremamente importante. Não dá para deixar de pensar que toda vez que você remove alguma coisa do meio ambiente, remove uma floresta, implanta uma cidade, constrói uma estrutura de concreto, você não altera localmente aquele ambiente. Então, sem dúvida alguma, a questão só aí é dimensionar, ainda que já tem muita gente falando sobre isso, dimensionar qual é o grau de interferência que a gente teve nos sistemas ambientais. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem uma influência muito grande e isso está comprovado por dados, isso tem muita informação já publicada, já divulgada. Não é à toa que o IPCC, os cientistas que formam o IPCC, eles afirmam categoricamente que a gente tem um papel muito importante nessa dinâmica toda, nessa alteração ambiental, sem dúvida alguma. Bom, esse bojo de mudança climática que a gente coloca, eu gosto de trabalhar muito no sentido mais completo, que são as mudanças ambientais amplas. A mudança climática é só mais um sintoma axiomático dessas mudanças ambientais que a gente tem experimentado nesses últimos aí, num período um pouco mais recente. E indiscutivelmente existe um papel significativo do homem. Obviamente que mudanças ambientais e mudanças climáticas aconteceram em toda a história do planeta Terra. A gente não pode deixar de considerar isso. Mas os estudos, eles trazem provas científicas e relevantes
cada vez mais consubstanciada pela tecnologia, de que existe um papel antropogênico, sim, nessas mudanças, e que começam exatamente a partir do momento em que o homem ele desenvolve técnica, ele começa a domesticar essa natureza, e essa domesticação da natureza pela agricultura, depois pelas alterações que vão acontecendo do ponto de vista geomorfológico, alterações que vão acontecendo nos domínios de floresta, dos ecossistemas, e isso vai cumulativamente chegando à atmosfera. A questão da escala, como o Antônio disse, é fundamental para a compreensão desse processo, mas o que a gente tem percebido é uma sinergia acumulativa do papel do homem, alterando dinâmicas ambientais em todas essas escalas. Então, a gente ampliou essa nossa capacidade de alcance. E isso é muito relevante que a gente comece a discutir. É uma questão muito importante entender o papel humano. O papel humano ele não é claro, e o PCC não fala que o papel humano é, enfim, primordial e tudo mais nessas alterações, mas existe um papel decisivo do homem nessas alterações e, sobretudo, em termos de alteração da composição atmosférica. E daí engendra todos os problemas que a gente está vivenciando e está experimentando nesses momentos. Só para não ter 2020 já é o ano mais quente da história. O serviço europeu já confirmou. E o ano ainda nem acabou. Então, isso é bem sintomático, né? Não, setembro foi o mês mais quente, né? Setembro é o mês mais quente de toda a história. Eu acho que a grande dificuldade da gente vender, de certa forma, passar essa ideia para a população é que, primeiro, é o que se entende por meio ambiente, né? Então, as pessoas elas têm uma noção muito errado de que o meio ambiente é aquilo que está bem distante da gente, né? Ou seja, é a floresta longe pra caramba, é o Pantanal longe pra caramba, e como se a gente não estivesse vivendo dentro desse meio ambiente. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que a população hoje tem de entender de que forma uma queimada na Amazônia pode afetar a gente aqui na cidade. Enfim, eu acho que isso é uma questão muito complicada, às vezes, de você tentar mostrar para a população. Neuma? Bom, fazendo assim uma ponte aí, o que os dois Antônios, né, vão trazendo para a gente, é a questão, a importância, o papel do homem nesse cenário. Eu vejo que ele vem contribuindo para o lado negativo, né, pela exploração excessiva dessa natureza, desse meio ambiente no qual ele habita, né, seja no seu entorno ou mesmo lá longe, né, como o Carlos está trazendo para a gente. E eu queria saber de vocês, assim, a educação ambiental, ela é de extrema importância, né? A gente precisa estar trabalhando isso desde cedo, né, com as crianças, com esse olhar assim mais pedagógico aqui da psicóloga, do pedagogo, assim, como é que vocês veem essa proposta de uma educação ambiental para que se consiga, a gente sabe que é a longo prazo, porque a gente está chegando aos extremos, né, da parte muito negativa que o homem afeta o meio ambiente. Como é que vocês veem essa questão da educação ambiental, de que forma pode ser inserida, trabalhada? Como é que vocês pensam alguma forma de trabalho nesse sentido, para que a gente possa já trabalhar as gerações, as crianças, os adolescentes, para a mudança de hábito, né, de comportamento? Neuma, seguinte, eu vou ser um pouco polêmico agora. Eu gosto, às vezes, de polemizar. Vamos lá, gostamos de polêmica. Assim, o modelo que a gente tem de educação ambiental, se funcionasse do jeito como a gente gostaria que funcionasse, talvez a gente não tivesse alguns problemas ambientais que a gente tem hoje em dia. É que a gente sabe que não funciona a proposta que existe, né? Exatamente. Então, assim, há muitos anos atrás, né, não muitos, era muito frequente você ver pessoas nos carros, nos engarrafamentos, comprar a garrafa d'água e jogar a garrafa para fora do carro. Aquele lixo que está ali dentro não pertence a ele devolveu para a sociedade aquele lixo ali. E a gente teve um problema muito sério, que foi a frequência de enchentes nas grandes cidades. Os rios ficaram completamente cheios de garrafas. E, assim, eu acho que o ser humano funciona muito bem quando ele é punido, quando ele é multado por cometer certas infrações. Então, assim, a educação ambiental é extremamente importante,
Mas o modelo que tem aí, eu acho que sim, é difícil você imaginar que você vai mudar completamente uma sociedade muito rapidamente. Assim, a Europa mudou muito, as sociedades europeias mudaram muito a partir da aplicação de multas pecuniárias. Então, assim, a educação ambiental funciona a longo prazo. Você sabe que tem uma geração hoje que ela tem um pensamento ambiental, em termos de proteção do ambiente, bem melhor do que uma geração, por exemplo, como a minha geração, que não chegou à universidade, por exemplo, né? Ou uma geração anterior à minha. A gente sabe que talvez daqui a 2 gerações a gente não esteja discutindo isso aqui, porque certas dinâmicas, certos modos de viver em sociedade, e nesse caso, especificamente com o meio ambiente, eles vão estar tão interiorizados que você não vai precisar trabalhar tanto isso aí. Mas hoje eu vejo ainda muito a necessidade de você estabelecer multas, e o grande problema é que a gente sabe que a gente vê nos governos hoje uma situação justamente ao contrário, ou seja, eu vou flexibilizar cada vez mais, vou punir menos e acreditar que aquilo vai funcionar sozinho. Não vai funcionar sozinho. Então, não tem, assim... Você é um otimista. Você é um otimista. Não, cara, mas assim, não. Assim, a gente está vendo justamente o contrário. Assim, a gente não tem uma prática de educação ambiental nas escolas. Assim, eu posso até estar cometendo alguns equívocos aqui, mas a gente sempre elogia modelos de educação dos países escandinavos, né, da Finlândia, da Noruega, da Suécia, a coisa toda. Legal pra caramba, mas a gente continua pensando o meio ambiente compartimentado dentro de caixinhas, quando devia ser um projeto escolar, né? Então, assim, hoje eu estava na discussão do orçamento da universidade, mas a gente tentando pensar a universidade, mas a gente ainda continua agindo em caixinhas. Eu tenho a minha caixinha, você tem a sua caixinha, e quando a gente bota as caixinhas para funcionar, elas não se casam, não tem conversa entre as caixinhas. Então, o cara da geografia, ele trabalha a questão da educação ambiental dentro da disciplina dele, o cara da biologia também trabalha, mas o cara do português trabalha, o cara da matemática trabalha, sabe? Assim, a questão da transversalidade, exato, não é, Antônio? A gente sempre prega isso. Cada um trabalha no seu quadrado e não pensa o meio ambiente, ele é um tema transversal. Mas aí, todas as disciplinas podem trabalhar, né? Mas aí, Neumann, a gente entra numa questão, Antônio, também, que é o seguinte, é o preparo desses professores, né? Exato. Então, é uma mudança não só de comportamento dentro de sala, mas também de comportamento na hora da formação desses profissionais. Ou seja, de mostrar, de ter, por exemplo, o cara que vai aprender a dar aula de português, ele tem que ter esse tema também dentro da grade curricular dele, dentro da universidade, entendeu? Para que ele possa saber trabalhar com isso. Sim, mas ele deveria primeiro se despir, sabe assim, se desarmar completamente, falar o seguinte, eu vou trabalhar isso, por mais que seja um assunto mais ligado à biologia ou à geografia, alguma coisa assim, a mesma coisa o cara da matemática, porque ele precisa ensinar números simples, se ele pode ensinar a questão do percentual do desmatamento, o aumento, a redução e várias outras coisas atreladas ao meio ambiente. Agora, isso deveria ser um projeto da escola, não um projeto de cada um professor isolado, tinha que ser um projeto que viesse a partir de quem toma a decisão acima do professor. Também não é responsabilidade do professor esse tipo de situação. Porque é sempre um projeto à parte. Né? É sempre um projeto trabalhado, às vezes, num momento até especial, de alguma comemoração. Não é jogando a responsabilidade do professor, até porque eu também sou. Mas é o que eu escuto dos colegas, né? Por exemplo, colega de português, ou gente, enfim. Isso daí não é minha área, eu não sei trabalhar isso. Então, assim, ensinar algumas técnicas para que o cara, na verdade, ele não tenha mais desculpa nenhuma. Ou seja, mas ele precisa quebrar esse paradigma, né? Acho que é isso que o Antônio está trazendo, né? Ele se dispôs a quebrar esse paradigma, que ele pode introduzir esse tema para trabalhar o português, para trabalhar a matemática, né? Trabalhar história, línguas, inglês, enfim. É possível, isso é fato, né? Mas ele precisa ter essa disponibilidade, né? É verdade. O que a gente precisa entender é que a própria crise ambiental é, antes de mais nada, uma crise da própria ciência. A ciência tem sua parcela de culpa. E a ciência, enquanto a universidade, propriamente dita, tem uma parcela de culpa significativa. A educação ambiental ela é vista basicamente numa ideia romantista, uma ideia romântica, bem da habitat, que você vai lá na escola e trabalha
da atividade. A gente não ensina efetivamente os alunos a pensar criticamente o que é essa natureza, a sua inserção nessa natureza e quais os impactos efetivos das minhas decisões e das decisões do governo que eu tenho e que eu coloquei no poder sobre essa dinâmica ambiental. Então, a gente precisa dar essa conotação mais crítica, mais subversiva em relação à educação ambiental, porque senão a gente vai continuar replicando exatamente isso que a Nilma falou. O dia da árvore, eu vou lá, faço palestra de árvore, planto a árvore, por aí vai, enquanto efetivamente eu não consigo trazer o aluno a pensar criticamente, eu não consigo trazer a realidade do aluno para pensar esse problema ambiental. Imagine quantos alunos na Amazônia, no Pantanal, que agora pegam fogo, eles não têm a compreensão efetiva do que aquilo repercute diretamente no seu dia a dia, em termos de qualidade do ar, em termos de abastecimento de água. Agora, pega um garoto aqui do Sudeste que está vendo tudo isso, que ligação que existe isso com a falta d'água na torneira dele? A gente precisa estabelecer essas relações de forma mais clara para formar efetivamente pessoas, cidadãos conscientes de que o plano ambiental é um plano necessário e importante, sim, e que está relacionado a todo o espectro da nossa vida. O empresário não está se dando conta, mas essas queimadas, mudança climática, todas as alterações ambientais afetam significativamente a lucratividade deles. Então a gente precisa falar essa língua, a gente precisa externalizar isso. E isso é uma função da universidade, e eu acho, sinceramente, que infelizmente eu e os meus colegas, e nós da universidade, nós cientistas, envoltos ainda no nosso domo e no nosso mundo perfeito da academia, a gente não está conseguindo a nossa função de comunicação científica efetiva e de mudar esse turn point, né? De fazer eu conversei não consegue chegar lá na ponta, né? Há pouco tempo exatamente sobre isso, né? A distância que existe da universidade, do que é produzido lá, para as pessoas, né? Essa quebra também tem que existir, ou seja, essa distância, diminuir essa distância, eu acho que é importante. Ciro? Só é importante lembrar que a questão ambiental é, antes de tudo, uma questão econômica, né? Então a organização, né, o resultado desse desastre ambiental, ele está ligado a... Bom, se a gente olhar o gráfico, por exemplo, do PIB mundial, é incrível, eu tenho esse gráfico, tá? Pena que eu não consegui trazer para cá. Toda a curva de crescimento do PIB, ele segue uma curva de crescimento de emissão de CO2. A curva é igual, a curva não é diferente, né? Em momentos em que o mundo acelera economicamente, tem crescimento, as emissões de CO2 também, o desmatamento também, quer dizer, então é uma coisa que no aspecto global tem um efeito, mas que encontra em cada local os seus resultados. E eu queria pegar esse gancho exatamente para isso, para fazer uma pergunta que vai começar com o Oscar e vai terminar com o Antônio. Vamos lá, né? A gente está passando aí por um processo de queimadas, né? De desmatamento, de passar a boiada, né? De acordo com o nosso grande ministro do meio ambiente, enfim. E a gente está vendo o Pantanal, a gente está vendo a Amazônia, enfim, esses biomas sofrendo bastante com esse processo de queimada e desmatamento. Isso tem a ver com o avanço da soja, tem a ver com os fazendeiros preparando pastagens, mas eu queria perguntar para o Oscar primeiro, que eu acho que é muito importante, né? Qual é o impacto, né, desses processos, e aí, Oscar, também dessas mudanças climáticas? Eu quero que você faça um amarrado, tá? Da mudança climática, do impacto que elas estão tendo agora nesses biomas, principalmente Amazônia e Pantanal, né? Quais são os impactos para que esses processos estejam mais acelerados? Que mudanças são essas? Elas são cíclicas ou não? E nesse sentido também para o Antônio, com o processo de queimadas, Antônio, que é um especialista, como é que fica a questão dos solos? Porque a gente sabe que muitas dessas queimadas, elas são instrumentos também de preparação do solo, né? Para pastagem. E muita gente dizem que a cinza também serve como adubo para o plantio, enfim. Então, primeiro é saber qual é o impacto dessas mudanças climáticas nesses biomas para o Oscar e saber que depois desse processo todo de queimada, como fica esse solo, Antônio? Que faz sentido o cara queimar para depois plantar? É fato isso? Tomara que eu não tenha me alongado muito. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente está presenciando agora, e é importante que seja dito, não são queimadas naturais. Nada tem de natural, e o Ciro mesmo disse isso na pergunta dele, trouxe isso, que é justamente
fruto dessa dinâmica agropecuária brasileira, do centro-oeste brasileiro. Então, Oscar, não são os índios. Não, definitivamente não são os índios e nada de natural tem. Isso são os grandes produtores, as grandes empresas agropecuárias que estão no seu processo ali de expansão de soja, de boi, de tudo mais, e que precisam dessa demanda de terra, de floresta, para poder continuar a sua produtividade, para atender, obviamente, mercado internacional, não é mercado interno também. Então, nada tem a ver com um fluxo natural ou de uma dinâmica natural dos ecossistemas que favorecem a ocorrência dessas queimadas, desses incêndios e por aí vai. Isso, na verdade, encontra ali um terreno muito fértil no momento em que a gente tem experimentado uma Amazônia, um Pantanal e um Cerrado mais seco. Então, isso já é reflexo significativo desses processos de alterações climáticas que estão acontecendo nos biomas brasileiros, que está diminuindo significativamente a quantidade de umidade no solo, que está diminuindo significativamente a presença de água nesse ambiente, e isso vai fazer com que eu tenha secas mais prolongadas. E essas secas mais prolongadas em que esses biomas estão experimentando favorecem a intensificação desse processo de queimada, de incêndios florestais que vão se alastrando quase que de forma descontrolada. Se a gente adiciona isso a um governo que moda isso, um governo que faz tem um olho fechado e não vê tanto esse problema como um problema, a gente tem a dimensão enfim, dos incêndios, a dimensão desses impactos ambientais acontecendo como acontecem agora. Então, isso é resultado de algumas pesquisas que já mostram, pesquisas do Carlos Nobre, do CPTEC, do INPE, enfim, algumas conduzidas pela gente na UERJ, inclusive, que mostram, e aí a gente tem que levar em consideração a importância do Cerrado. O Cerrado é hoje o grande reservatório de água do Brasil. 40% da água doce que existe no Brasil vem do Cerrado. Vem das características do solo do Cerrado, que o Antônio sabe muito bem, que são solos bem drenados, que conseguem ter uma grande quantidade de água armazenada e que vai distribuindo para todos os outros ecossistemas brasileiros. Eu tenho a característica da floresta, que é uma floresta, na verdade, invertida, de baixo para cima, por conta das raízes que vão levar água, que garante esse abastecimento. E aí o Cerrado ele vai ser fundamental para abastecer de água o Pantanal. Então a gente percebe que tanto o Cerrado quanto o Pantanal, a gente está experimentando períodos de estiagem, períodos de seca muito proeminentes, o que não era tão comum acontecer. E para o Pantanal é importante que tenha os períodos de cheia e tenha os períodos de seca. Então, essa alternância dos dois períodos bem marcados é fundamental para esse ecossistema. E isso está se perdendo, assim como se perde na Amazônia. Hoje, o que a gente está percebendo é que existem, na verdade, duas Amazônias. Duas Amazônias no sentido, uma Amazônia mais a sul, sudeste, leste ali de Manaus, que é uma Amazônia que está com um processo de fragmentação de floresta, é uma Amazônia que está experimentando, que é justamente aquela do arco do desmatamento, uma redução dos níveis de pluviosidade. Então, tem estudos que mostram que de 1981 a 2017, 18% da umidade total, da pluviosidade total da floresta amazônica nesse arco de desmatamento diminuiu. E já tem uma outra Amazônia que já está um pouco mais indo para a divisa internacional da Amazônia, que já é uma Amazônia que ainda está melhor preservada, que ainda tem os níveis de chuva regulados, que tem a ciclicidade ainda acontecendo, ainda sendo experimentada. Só que, enfim, o que a gente percebe é que nas últimas 4 décadas houve um aumento médio de 0,7 graus Celsius nessa Amazônia. E essa Amazônia também é fundamental para fornecimento de água para o Pantanal, também é fundamental para fornecimento de água para o sul do Brasil, também é fundamental para o abastecimento de água aqui no sudeste brasileiro. Então percebam, obviamente, o único problema não é o problema de abastecimento hídrico, mas talvez seja o que mais pega na nossa produtividade enquanto indústria, o que mais pega no nosso dia a dia enquanto cidadão é quando a gente abre uma torneira e não tem água, a gente precisa comprar água, essa água está cara, e aí eu venho de um município que é Duque de Caxias, por exemplo. Quem conhece Duque de Caxias sabe que Duque de Caxias tem faltas d'água. São meses e meses sem queda d'água. E aí a população de Duque de Caxias, talvez na região metropolitana ou da Baixada Fluminense, entenda muito bem o que é água, o que é a ausência de água e qual é, consequentemente, a importância dessas mudanças experimentadas nos biomas para esse abastecimento hídrico que acontece. Tá? Então, uma coisa, indubitavelmente, está relacionada à outra. E o solo, Antônio? Pois é. Então, assim,
É claro que aquele bioma ele está acostumado com essas secas cíclicas, sem dúvida alguma. Como eu disse, eu acho que assim, é fundamental para ele funcionar, o funcionamento dele, que eu tenho um período de chuva, tenho um período de seca, tenho um período de estiagem relativamente prolongado. Os rios precisam baixar de nível, sem dúvida alguma. Só que a gente tem que ter isso dentro de uma dinâmica de ocupação daquela área. Então, assim, toda vez que você ocupa, desmata, implanta pasto, implanta cultura de soja, outras culturas, você rompe um pouco com o armazenamento de água do solo. Por mais que eles tenham uma boa capacidade de drenagem, esses solos eles acabam sendo transportados pelo processo erosivo e chegam nas caras dos rios. As imagens que a gente viu essa semana, nas últimas semanas do Rio Paraguai, é de um rio completamente assoreado. Todo esse material vem das áreas do Planalto, que são mais elevadas, e que tem solos com textura muito arenosa. Às vezes tem solos com 70% de areia, 90% de areia às vezes. Esses solos hoje, eles não suportam que você tenha retirado a floresta, tenha retirado a cobertura de floresta deles. O que dava estabilidade a esse material era justamente a cobertura vegetal, que colocava, que permitia que tivesse um pouco mais de matéria orgânica nos horizontes superficiais, e a partir daí você tem uma estabilidade desse material. Quando você retira a cobertura de floresta, essa matéria orgânica que já estava presente nesses solos, ela vai sendo gradativamente mineralizada, e os grãos de areia muitas vezes ficam soltos. E aí a primeira chuva que bate transporta esse material para dentro dos rios. E aí toda a planície do Pantanal vai sendo constantemente assoreada, os rios não conseguem mais ter um leito funcional, né? Então, quando você tem as enchentes, você tem enchentes absurdas, porque não tem mais capacidade para armazenar aquele volume de água que chega, e quando você tem as secas, você atravessa a pé o Rio Paraguai em certos locais, a ponto de que as companhias de abastecimento de água não conseguem captar água nos locais que eles já tradicionalmente fazem essa captação de água. Assim, cara, esses solos, eles têm uma dinâmica própria, né? São solos que dentro do seu processo de formação, são solos que respondem muito bem a esse período seco, né? Assim, todas as características desses solos indicam essa necessidade para aquele ambiente ali ser muito seco, senão eu teria outros materiais ali. O grande problema que eu vejo muito nessa dinâmica toda é que toda vez que você rompe com esse equilíbrio natural de seca, né, e amplia esse período seco, quando você tem um período atmosférico um pouco mais seco, você quebra completamente todo o sistema produtivo, por exemplo. O Ciro fala que, por exemplo, um cara ele vai perder dinheiro, ele perde dinheiro por um lado, mas, na verdade, ele vai aumentar o preço do seu produto. Então, toda vez que você tem uma baixa oferta de pasto para os bois, o preço da carne sobe, ainda mais se você tiver uma pressão do mercado internacional para comprar essa carne do Brasil. Foi o que aconteceu ano passado, é o que acontece esse ano, e é o que está acontecendo. Ainda mais nesse ano de pandemia, onde todo o sistema produtivo, toda a logística, né, de transporte, ela meio que foi desmobilizada durante a pandemia. Hoje as notícias de economia dão conta de inflação em função de a capacidade das empresas hoje é tão pequena em termos de produção que a economia cresceu muito rápido, a gente já está no momento de pré-pandemia, situação econômica pré-pandemia, e você não tem estrutura produtiva para dar conta dessa demanda toda, então o preço sobe. Então, assim, é muito mais complicado você imaginar isso, não é só uma questão ambiental, não é só uma questão dos solos, é uma questão que envolve a gente. Então, quando o cara fala assim, o Pantanal é muito longe, eu não dependo da água do Pantanal. Sim, mas se você come carne, se você come algum produto que vem de lá, isso impacta você diretamente no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer outra cidade, que você dependa daqueles produtos. Né? Não tem como dissociar mais. Não dá mais para separar isso. Entendeu? Agora, são solos que, sim, sofrem com esse processo todo. Então, você tem erosões enormes, gigantescas erosões, você tem áreas, cada vez mais o cara quer uma nova área para produzir, porque muitas vezes uma área está improdutiva. Existe um dado da Embrapa, né, que a gente não precisaria derrubar mais nenhuma floresta se a gente recuperasse todas as pastagens improdutivas ou degradadas que existem no Brasil. Só que, às vezes, o custo da recuperação dessas pastagens degradadas é muito maior do que vale a propriedade inteira. Então, o cara simplesmente não faz nada.
É a mesma coisa você ter um carro que vale 100 mil, mas ele tem 200 mil em multa. Você vai pagar 200 mil de multa? Não. Você paga muito, tem muito mais do que o carro. É a mesma coisa numa propriedade dessa. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Antônio Soares e para o Oscar. Na verdade, assim, não estou querendo que ninguém faça nenhuma adivinhação, né? Mas o Brasil ele sempre teve um papel muito importante quando a gente fala sobre a questão ambiental, né? O Brasil era visto como um país que de certa forma tinha uma preocupação com a questão da preservação, enfim, a gente foi palco aí de grandes eventos ambientais em que se reuniram aí vários chefes de Estado, enfim. E hoje a gente está vendo, de certa forma, uma disputa muito grande entre forças políticas e a ciência, né? De um certo período para cá, o Brasil deixou de ter essa posição no mundo para ser visto como um pária internacional sobre o ponto de vista da questão ambiental. E muito eu percebo que é uma pressão muito, muito grande da força política sobre a ciência, seja através da negação, seja, enfim. E aí eu queria saber de vocês até que ponto vocês, cientistas, a ciência vai conseguir vencer essa guerra, ou seja, que é tão importante, ou seja, a ciência ela é preponderante para que a gente consiga reverter o que está acontecendo, né? Mas como é que a ciência vai conseguir enfrentar essa força política tão forte e que o tempo todo fica falando que nada disso acontece, nada disso existe, enfim, eu queria que vocês me... Sei que a pergunta é um pouco difícil, mas... Quais são as armas poderosas, né, que a ciência tem? De que forma a ciência vai vencer essa guerra? E que vocês cientistas conhecem para que possa vencer, né? Dizem que vai ser construindo um foguete para levar para outro planeta quando esse não der mais. Seria mais barato. Quando outros planetas, e em um momento a gente acaba com a Via Láctea, procura outros. Pois mas aí vai acabando com todas as possibilidades. A gente vai subir a condição de vírus do planeta, de fato, né? Vírus do universo, talvez, né? Já multiplicamos tão rápido quanto um vírus. Quem fala a ideia do antropoceno... Consegue passar por essa fase, gente? Essa fase política, será que a gente consegue... Deixa eu colocar uma coisinha na pergunta do Carlos, que eu acho que a pergunta do Carlos está implícito também o sentido de que a ciência sempre acha solução para tudo. Que é um paradigma meio científico, que a gente sabe que levou a gente para esse lugar, né? A gente está num paradigma agora que teria que ser o ambiental, enfim. Como é que a ciência que nos colocou nisso, é a mesma pergunta, mas como é que a ciência que nos colocou nisso nos tiraria disso? Nos tira. Cara, vocês são terríveis, mas tudo bem, vamos lá. Você achou que ia ser fácil? Foi mal, eu vou começar falando uma coisa. As Olimpíadas de Pequim foram que ano? Foi em 2000, não. Sydney foi 2000, Pequim acho que foi 2008, não é isso? Acho que Pequim foi 2008. Antes do Brasil foi Londres. Vamos lá, Brasil foi 16, Londres 12, Pequim 2008. 2008. Então, vamos lá. Olimpíada na China, né, todo mundo ficou assustado com o nível de poluição dos chineses. Verdade. Os chineses eles pararam praticamente todo o país para reduzir o nível de poluição, para que os atletas minimamente tivessem um ar respirável para que pudessem competir. Eu não sei, assim, é uma opinião muito pessoal, eu espero não ser cancelado das redes sociais depois dessa opinião que eu vou falar aqui, ou que vocês não tenham tanta audiência assim. A gente edita depois. Ruim, eu sei que já está disponível lá para todo mundo. Vamos lá, então, então, assim, cara, mas esse foi o preço que os chineses pagaram para que pudessem crescer daquela maneira que eles cresceram. Assim, é uma população muito grande, é um consumo absurdo de matérias-primas, o uso discriminado de carvão dentro do seu parque industrial como combustível para suas indústrias, e esse foi o preço que eles pagaram. Então, assim, os chineses hoje tinham, ou têm ainda, uma taxa de poluição atmosférica absurda, né? Certos momentos do ano, simplesmente o ar de Pequim é quase irrespirável.
E eles pararam o país, eu não sei quanto tempo antes, mas eles pararam o país completamente, tá, para que pudessem ter um ar respirável. Bom, se é isso que a nossa classe política dominante hoje, que está no poder, quer, a gente vai caminhar, está caminhando passo largo para isso. Porque toda vez que você começa a desmontar toda a estrutura de meio ambiente, como o Carlos falou aí, que a gente sempre foi bem visto por proteção ao meio ambiente, eu não sei se a gente sempre foi bem visto com isso não, Carlos. Eu acho que, assim, a gente sempre desmatou muito, né? Assim, não é nesse governo agora, nem foi no anterior, então a gente vem desmatando a Amazônia desde que os militares falaram, nós temos que integrar para não entregar a Amazônia, né? Então, assim, a gente tinha uma legislação ambiental de ponta, né? Mas na prática, não. Na prática, não existe, exatamente. Eu, por exemplo, eu particularmente critico algumas coisas da nossa legislação ambiental. Eu acho que, assim, um país com a diversidade de paisagens que nós temos, a gente merecia leis ambientais específicas para cada região. Então, uma lei que se aplica à Amazônia não necessariamente se aplica aqui ao Sudeste, ainda que a gente tenha possibilidades de flexibilizar certas coisas da lei, mas, assim, muitas vezes a gente engessa a legislação. Mas eu acho que, assim, como que a ciência vai conseguir romper com isso quando tiver um colapso de tudo e a gente tem que chamar a ciência para resolver as coisas, como, por exemplo, agora no caso da Covid. Assim, o que você fez, na verdade? A ciência vinha sendo execrada já há pelo menos uns 5, 10 anos já. Vinha caindo nos créditos, principalmente as universidades. Né? O que se faz na universidade? Em parte, a culpa nossa, sem dúvida alguma, porque a gente não conseguiu passar para a sociedade aquilo que a gente faz de dentro, a gente não mostrou qual é a relevância do nosso papel enquanto cientista, enquanto educador, enquanto formador de recursos humanos para trabalhar para o país. Né? E eu acho que a universidade pública, então, ela foi mais execrada ainda nesse período, né? Porque, assim, sempre se passou a ideia de que a questão da meritocracia, então, eu paguei o meu ensino, então todo mundo tem que pagar. A gente sabe que o país é um país extremamente desigual. E a gente sabe que, assim, o fato de você estar numa sala de aula não significa, naquilo ali, que você está produzindo conhecimento. Você, muitas vezes, reproduz conhecimento sem acrescentar absolutamente nada de novo. Então, nas universidades públicas, nos institutos de pesquisas que são financiados com dinheiro público, que, de fato, no país, conhecimento é produzido. Né? Quando as universidades foram chamadas a dar uma resposta, a USP produziu um respirador mecânico que custava R$2.000, enquanto que o respirador importado da China custava R$100.000. Assim, isso assim, enquanto que, assim, é claro que se você pegar instituições privadas, elas financiaram certas coisas também, mas isso só acontece em momentos de pandemia, em momentos de emergência. Isso não é uma rotina dentro da estrutura da ciência do país. Então, a ciência no país, ela depende de dinheiro público. Então, se nós não tivermos dinheiro público, o meio ambiente vai continuar sofrendo, passando por essas coisas todas, e a gente só vai ter respostas quando a gente tiver um problema, se é que vai dar tempo da gente responder alguma coisa. Eu sempre falo, os filmes de ficção, como o Ciro falou aí, pega o último foguete para um novo planeta, ou montar uma estação espacial e viver no espaço. Seria muito mais simples a gente resolver o problema do planeta. É muito mais barato resolver o problema aqui dentro do planeta. Mas não movimenta, né? Não movimenta. Claro, não faz obra, né? Não tem obra, né? Não tem obra. Então, assim, não tem obra, não movimenta a economia. O Antônio sempre falou, na minha tese de doutorado, eu falando do petróleo, o Antônio falou assim, cara, você está preocupado com o petróleo, rapaz? Amanhã o cara vai fazer energia aí queimando um mato aí, um papel, o petróleo vai ficar... E o petróleo está aí. Não, mas é fato. Mas energia elétrica, né? Não, exato. Assim, o grande problema é assim, meu carro é elétrico, mas qual é a fonte que eu utilizo para ter essa energia elétrica? Se eu continuar queimando combustível fóssil, não adianta absolutamente nada. Né? Exatamente. E assim, tem certas coisas no país, assim, a gente não queima carvão mineral, mas a gente queima madeira. Assim, a gente planta madeira para queimar nos fornos sabe, assim, é estranho isso para mim em termos de país, entendeu? Você desmata, aí você, minha madeira é de reflorestamento o quê? Com eucalipto. Reflorestamento legal, nada. Reflorestamento, está plantando madeira para poder queimar
que é uma madeira que suga água pra caramba, que absorve muita água. Assim, na verdade, você continua fazendo agricultura, só que você faz agricultura de árvore para queimar logo depois. Porque não tem um retorno, né, Antônio? Eu acho que, de fato, só é sustentável quando você retira da natureza, você modifica e você devolve alguma coisa de benéfico para a natureza e há aquele ciclo, né? Aí, de fato, é sustentável, né? Mas se você planta para queimar e acabou ali, estancou, não tem um retorno. Deixa eu só complementar uma coisa rápida, te prometo que eu não vou. Eu sei que você está me controlando, Carlos, no meu tempo aqui já. Então, assim, eu acabei de ler uma reportagem de um cara que planta soja orgânica no Cerrado. Tá? A soja dele tem um custo de produção menor do que a soja transgênica. E ele vende mais caro. Ele tem uma produtividade maior do que quem planta soja transgênica. Aí você pensa assim, puta, então o transgênico era bom? Sabe, assim, é bom para quem? Exatamente. É bom para quem? Entendeu? O cara tem um custo de produção menor, tem uma produtividade igual ou maior do que quem planta soja transgênica, só que ele não usa agrotóxico. Sabe, assim, então, quando ele... Sabe, assim, é questão de você olhar o seguinte, assim, dá para fazer? Claro que dá. Claro que dá para fazer. Mas a gente não vai conseguir alimentar 7 bilhões de pessoas. Alimenta sim, até porque quem que come soja aqui em grão? Verdade. A soja é para farelo de animal, para fazer óleos, etc, etc. Na verdade, consome os derivados, né? Exato. Mas depois a gente fala disso. Vamos seguir. Oscar, só vamos lá. Você acha que a ciência tem chance, Oscar? Ambiental? Eu sou bem positivo nesse sentido. Eu acho que o Brasil, na verdade, só retomando um pouco, o Brasil ele sempre deu sinais truncados na política ambiental. Enquanto a gente defendia um plano nacional e internacional sobre mudança climática, a gente também estava reduzindo o IPI para poder aumentar a venda de veículos para reaquecer a economia. Então, esse, para mim, é o Brasil, a história de Brasil em termos de ciência ambiental, enfim, de problemas ambientais. Agora, o que eu identifico, e eu assisti esse final de semana aquela série Chernobyl, da HBO, né? Fazendo um jabá aqui, a série, inclusive, é muito boa, mas esse problema de negação da ciência é uma prática política bem comum para manutenção dos tolos no poder. Então, isso deve ser dito. Mas a estrutura científica, a ciência... e aí eu acho que a ciência tem 2 pontos que são fundamentais e que são, hora ou outra, intransponíveis e que não consegue ser vítima dessa negação, dessa falácia toda que a gente passa. A gente sofre, obviamente a gente sofre. Mas, primeiro, a ciência não tem verdades absolutas. Então, um bom cientista ele sabe sempre disso. Então, por não ter verdades absolutas, nós cientistas, nós que estamos na universidade e que temos consciência plena disso, e um bom cientista precisa saber disso, a gente está sempre com uma perspectiva de encontrar o novo, de descobrir o novo e de superar aquele conhecimento que é tido como uma verdade. Porque no final, na ciência, não existe verdade. Então, eu acho que essa flexibilidade do cientista e da ciência de buscar sempre um incremento no seu conhecimento, de buscar sempre essa novidade e de não ter dogmas ou não ter verdade, é um caminho fundamental para superar isso que a gente está passando. Porque é o completo oposto da ciência. É baseado em dogma, é baseado em mentira, é baseado em tudo que a ciência não é baseada. E aí eu acho que o terreno fértil da ciência está justamente nessa falta de verdades e nessa capacidade do cientista de estar aberto a novidades, identificar essas novidades. E uma outra coisa que eu acho muito fundamental dentro da ciência é justamente esse trabalho em rede. Então, essa capacidade de trabalho, essa necessidade de trabalho em rede por conta do pesquisador e do cientista, é que faz que, por mais que estejamos passando um momento tão crítico no Brasil de desqualificação dos cientistas, de falta de investimento, existe uma rede internacional dando suporte significativo às pesquisas. O que é a Nature? A Nature constantemente tem rechaçado e tem colocado essa política de extermínio científico do governo brasileiro na primeira página.
Então, isso é justamente essa dimensão da rede de pesquisadores que não nos deixam calar. Então, é muito difícil calar a ciência, por justamente a ciência ter essa dimensão de rede, essa dimensão internacionalizada. Então, a nossa voz é muito difícil de ser calada, apesar de tentarem muito. Então, ao meu ver, esses 2 pontos, não são só esses 2 pontos, mas esses 2 pontos me deixam numa situação confortável de pensar, aquela música, né? Apesar de você, eu existo e eu vou continuar existindo. E a universidade vai continuar existindo e os pesquisadores vão continuar existindo. Ok. Neuma? Eu acho que a gente volta lá no início da nossa conversa e o que vem permeando os nossos programas, né, são temas diferentes, mas, na verdade, a gente tudo perpassa pela educação e, principalmente, o Oscar trouxe para a gente no início da nossa conversa, é desenvolver essa criticidade, essa reflexão, para que o não cientista consiga entender e consiga visualizar o que a ciência faz, né? O que a ciência traz de benefício, né? O que a queimada lá no Pantanal ou o que está acontecendo na Amazônia está afetando o carinha que não tem água lá na Baixada Fluminense. Então, a gente precisa, na base, trabalhar a educação ambiental, que é uma pergunta até que eu ia fazer para vocês, qual é a dica prática que vocês... Qual é a sugestão? Olha, eu penso que a educação ambiental deve ser trabalhada dessa forma. Fica a pergunta. Mas o mais importante também para trabalhar a educação ambiental é desenvolver a criticidade, o questionamento, a reflexão. E isso cada vez mais vem sendo abafado nos nossos alunos, nos nossos jovens, nas nossas crianças, né? Os políticos, né, querem abafar. Para que desenvolver a criticidade, a reflexão? Não precisa disso. Então, vamos exterminar aquelas disciplinas que levam o aluno a esse tipo de pensamento, para mudar o comportamento, para ter uma atitude mais positiva, né? E aí fica a pergunta para vocês aí. Na prática, o que vocês pensam de sugestão? Olha, eu penso que a educação ambiental pode ser uma disciplina, pode ser um projeto o ano inteiro, pode ser... Qual é a sugestão, a dica de vocês? Bom, antes de mais nada, a educação ambiental e a temática ambiental precisaria ser um projeto de governo, um projeto de Estado. Eu acho que começa por aí. Enquanto a gente não tem um projeto de Estado relacionado a isso, muito dificilmente a gente vai conseguir incorporar isso em políticas públicas educacionais. Então, o primeiro foco é esse. Necessariamente ser um projeto de nação. E ter esse conteúdo crítico transversal dentro da escola que não envolva um ou outro, que não envolva um dia da árvore ou outro dia da Amazônia e por aí vai. Eu preciso ter isso internalizado no dia a dia da sala de aula, no dia a dia da escola, mostrando essas múltiplas causalidades, mostrando essa perspectiva de projeto que precisa permear necessariamente a educação ambiental. Isso, para mim, é utópico, mas eu acho que é um tópico atingível, né? Que é fundamental. E quando a gente não tiver isso enquanto um projeto de nação, essa perspectiva enquanto um projeto de nação, não adianta o professor de geografia, de biologia, ir lá, plantar árvore, fazer qualquer coisa que seja, porque é aquele tati-pitati que eu falei no começo, é aquele pensamento romântico e que, infelizmente, não tem um conteúdo transformador efetivo e prático efetivo para a realidade de um aluno. Não tem o respaldo que ele precisa para que, de fato, isso seja visto como muito importante, né? Exatamente. Eu vou fazer vou polemizar ainda mais um pouquinho agora. Assim, bom, o que o menina que estuda nas grandes metrópoles sabem de meio ambiente, conhecem de solo, conhecem de árvore, sabe, assim, a realidade dos garotos, das crianças que vivem na cidade é completamente diferente daquilo que a gente imagina. Vou dar um exemplo, tem um aluno meu assistindo a live no Facebook, eu vou dar um exemplo que aconteceu em sala de aula. Eu perguntei para eles como é que eles achavam que as minhocas escavavam o solo.
Assim, quantas crianças nas cidades viram uma minhoca percorrendo o sol? Muito pouco, muito pouco. Os caras não sabiam como. Eu perguntei para eles como é que eles achavam que a formiga e os cupins escavavam as galerias para fazer os formigueiros, fazer as térmitas, fazer os seus ninhos. Eles não sabem, eles não têm essa dimensão. Simplesmente assim, se você chegar assim, era até uma coisa que estava no roteiro que vocês passaram antes, né? Se você pensar assim, chegar para ele assim, qual é o impacto do fogo no solo? O cara vai falar assim, o solo é aquilo que eu piso ali, é o concreto que eu piso ali. Ele não sabe que ali tem micro-organismos, ele não sabe que existe uma fauna ali dentro. Tá? Uma vez eu estava na universidade avaliando um trabalho de iniciação científica e o trabalho da menina sensacional, sensacional, qual era a percepção dos moradores para os rios urbanos. Então, assim, você tem na cidade vários rios que tem nome de rio, mas ele não se assemelha mais a rio. E as pessoas não sabem que aquilo ali é um rio. E aí eles continuam usando, jogando lixo. O esgoto vai lá e para eles não tem um valão. Para eles é um local onde o esgoto normalmente passa, vai ser jogado e vai embora. Vai ser levado para a Praia de Guanabara, vai ser levado, sai da sua casa. Aquilo não é mais problema dele. Então, assim, qual é a visão que os nossos alunos têm de meio ambiente ou de educação ambiental? Então, a educação ambiental, e aí passa pelos professores, sem dúvida alguma, né? Ou melhor, passa pela estrutura que eu dou para esses professores que trabalham na educação ambiental. Como é que eu vou falar de uma coisa tão abstrata para um aluno que vive na cidade se ele nunca viu uma minhoca? Como é que eu vou falar para ele? Na verdade, o professor precisaria até fazer o que a gente chama de um pré-diagnóstico dessa população que ele está trabalhando e saber o que eles conhecem e fazer um trabalho prévio para começar, então, a conscientização ambiental de acordo com aquele ambiente que eles vivem. Exato, né? Exato. Você quer ver uma coisa assim? Alguns cursos da universidade têm trabalho de campo, né? Cursos ligados à geografia, biologia, oceano, geologia e vários outros que têm trabalho de campo. Por que eu não faço trabalho de campo com os alunos das escolas do ensino fundamental e médio? Por que eu não levo esses alunos para viver um tempo num local, passar um dia no local para saber aquela realidade? Porque, assim, nas cidades, nessas áreas urbanas, os jovens ele tem muita percepção do seguinte: a fruta está lá no supermercado, eu vou lá e pego, acabou. Mas como é que foi produzido aquilo? Qual é o valor daquele? Qual o trabalho que teve para alguém produzir aquilo ali e levar até a prateleira do supermercado para que ele possa comer? Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa recomeçar tudo. Não sei se a gente precisa parar, sabe aquela parada de parar mesmo e falar assim, bom, agora vamos começar. Agora, toda vez que a gente fala em parar, a gente vem com modelos piores do que a gente tinha. Então, assim, é muito complicado isso. Parar no Brasil significa que assim, pode ficar pior do que estava antes. E a gente fica com medo de parar para não perder o que a gente já tem, que a gente já ganhou. Então, sempre foi assim. Você abre uma brecha e fala assim, isso aqui está ruim, vamos parar para consertar. Aí vem um cara, tem uma ideia mirabolante 300 vezes pior do que eu tinha antes, e vem apresentar aquela ideia passa, porque ela é mais barata, porque ela vai dar mais retorno econômico para uma ou outra pessoa. Esse é e aí temos os retrocessos, né? Aí temos os retrocessos, como a gente está vendo agora. Ciro? Compartilhe da sua sugestão, viu, Antônio? Não serve polêmico, não. Compartilhe. Acho que é isso aí. O aluno precisa vivenciar e diferenciar para ele conhecer. Obrigado. Vocês falando, Antônio, Oscar, tudo falando, assim, na verdade não sai da cabeça, né, que a dimensão do mercado, ela perpassa tudo isso, né? Ela perpassa tudo isso. Então, quando você estava falando de maneira de conscientizar as pessoas, a questão ambiental sempre me pareceu um problema muito sofisticado, meio de classe média alta, já que as soluções, já que as estruturas são dadas pelo mercado, sempre quando vem uma ideia de combate ao meio ambiente, a primeira coisa que vem na cabeça é o consumo responsável, né? É o consumidor. O cara fala assim, olha, eu não vou usar a roupa tal porque ela usou quantidade de água. Mas esses consumidores, eles são uma parcela muito pequena, muito estrita, né? O Brasil é muito desigual, né? Tem muita pobreza. As pessoas vivem na emergência, né? Elas precisam vender o almoço para ter o jantar.
e a questão ambiental acaba ficando longe da prioridade delas, né? Então, todos esses processos, sejam eles políticas de Estado, sejam eles ali o professor atuando na escola, o Antônio colocou bem, quer dizer, são realidades tão distintas, são alunos tão diferentes, que essa questão ambiental sempre me pareceu ter sido tratada até hoje, de uma forma meio blasé ou meio classe média demais para o meu gosto. Eu acho que ela não chega na periferia. O que chega na periferia é o resultado da política mal feita, né? É o ralo cheio, é o lixo acumulado, é a falta de saneamento básico, porque tudo isso faz parte, né? Eu tinha uma questão que era muito, muito direcionada, que tem a ver com essas resoluções que foram revogadas do CONAMA, né? Foram várias, né? Várias não, foram 4. É uma boiada. Né? Para a gente não tentar, para não tomar muito tempo, né? Foram 4. Uma delas é a mais complicada, que é a 303, que tira 300 metros aí de proteção para manguezais e restingas. Queria saber dos dois, aí cada um na sua especialidade. E, óbvio, isso é pressão tanto do agronegócio quanto do mercado imobiliário, né? Todo mundo quer chegar perto da praia, a distância do praia-mar parou de existir, enfim. Quais são os efeitos dessa invasão, dessa destruição de restingas e de manguezais? Bom, posso começar, Antônio? Vamos lá, vamos começar. Aqui, para citar um exemplo, isso daí é um processo que já é experimentado por grande parte das cidades litorâneas brasileiras, supressão de manguezal. Duque de Caxias é, mais uma vez, um exemplo dessa supressão. No mangue de Caxias tem cemitério, no mangue de Caxias tem parque gráfico de empresas da mídia, no mangue de Caxias tem como domínio Minha Casa Minha Vida, tem silos de armazenamento de grãos, e para citar tantos outros. Isso é o que está se transformando no mangue. Essas alterações do CONAMA recentes, elas só marcam esse anseio do mercado imobiliário por ocupação de luxo, em alguns casos, como é o litoral de São Paulo. Então, no litoral de São Paulo, da Costa Verde aqui do Rio de Janeiro, é uma dinâmica de ocupação de mangue relacionada a mercado de luxo, para estar próximo desse ambiente, e em alguns casos, como o Duque de Caxias, em que esse mangue já está altamente deteriorado ou degradado, é para uma ocupação industrial. Então, é o que está acontecendo em Duque de Caxias, para citar um exemplo bem claro. Em termos de impacto, primeiro, perda de biodiversidade. Isso daí é incontestável, todo mundo aprende desde a tenridade que o mangue é uma área de biodiversidade, do berçário dessa biodiversidade marinha e terrestre. Então, para além disso, eu posso indicar que o mangue é uma preservação natural contra efeitos de maré. Então, efeitos de maré e, inclusive, aí coloco nesse bojo efeitos de elevação de nível do mar, já que a gente está experimentando mudanças climáticas. Os Países Baixos já utilizam dessa infraestrutura verde, desses serviços ecossistêmicos prestados pelos mangues, para poder minimizar o impacto justamente desse avanço do mar sobre o seu território. Então, isso é um bom exemplo. No caso de Duque de Caxias, a gente tem observado um risco eminente de cunha salina lá na Reduc, que também fica muito próxima, não é mangue, mas fica muito próximo do litoral e do domínio de mangue. Então, o mangue, ele tem, no exemplo de Duque de Caxias, por exemplo, tem um papel significativo para impedir essa cunha salina, ou seja, essa entrada da água do mar, né, e, portanto, da baía salgada, e alterando o lençol freático. Por quê? Porque eu tenho que fazer todo um controle dessa troca de água salgada e doce que existe nessa faixa de contato, e que o mangue tem um papel fundamental, justamente para evitar que todo o lençol freático e todos os aquíferos, enfim, sistemas de armazenamento de água doce dentro do continente, não sejam afetados por essa água salgada. Porque se entra água salgada, se eu consigo, tem um processo de cunha salina, de salinização dessa água, eu não tenho água para plantio, eu não tenho água para consumo. E aí, em Duque de Caxias, por exemplo, que eu gosto muito do exemplo, porque eu estudo muito Duque de Caxias e morei lá, em Duque de Caxias, que grande parte da população vive de poço artesiano, que a qualidade da água já é, enfim, contestável, se essa água ainda estiver salgada, aí não tem como reverter o processo da falta d'água para sedimentação. E aí fica em alguns poucos que podem comprar garrafões de água e por aí vai, para poder ter esse direito fundamental e essa necessidade básica bem desenvolvida ou garantida, né?
Então, do ponto de vista climático e de adaptação à mudança climática, por exemplo, os mangues têm um papel fundamental, um papel extraordinário e fundamental e necessário. Preservar mangue é uma forma barata de evitar impactos futuros dessa mudança climática. O problema é que mudança climática não é mais uma pauta, né? A pauta é justamente a necessidade dessa especulação imobiliária, dessa incorporação de solo urbano. E aí isso, com certeza, a gente vai experimentar os malefícios disso em algum momento da nossa história, e aí vai demandar investimento público necessariamente para poder reverter, inclusive para a empresa. Porque na hora que tem esse tipo de crise, é o Estado que tem que garantir dinheiro, inclusive, para as empresas. E aí essa ela vai até o ponto vírgula, né? Porque depois desse ponto vírgula, o Estado precisa intervir sim e colocar dinheiro do contribuinte para poder salvar a empresa, para poder garantir a segurança das empresas. Então, é um viés. Antônio? Cara, vamos lá. Não vou fazer o papel aqui, às vezes, de advogado do diabo para algumas coisas. Assim, existe... Assim, o que o Ciro fala da 303, da resolução, é que fala de APPs, né? Então, você teve toda uma discussão nos anos 2000 para a mudança do Código Florestal, e aí, assim, aquela coisa assim, você não já viu o Código Florestal, e a mudança saiu pior do que existia antes. Só que, assim, não foi suficiente, né? Então, você precisava, de novo, mexer novamente no Código Florestal, porque já não atendia mais os interesses. Então, e o mais incrível é que você não vai ver isso não vai passar, por exemplo, por cidades litorâneas como o Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é basicamente para casa de veraneio, onde o cara vai usar, sei lá, 3 vezes por ano. Não sei, o cara vai passar férias em janeiro, fevereiro, e depois não vai mais lá, porque se é litoral, não interessa a ele praia. Assim, sob o ponto de vista biológico, o Oscar já falou da perda de biodiversidade, e aí, assim, toda vez que a gente... Na verdade, tudo é um sistema, né? Toda vez que a gente mexe numa parte do sistema, você afeta a outra parte dele. Então, não tem muito essa coisa. Então, alguém vai ganhar dinheiro para vender terrenos na beira da praia, na Restinga ou perto do Manguezal, e alguém vai perder dinheiro porque vai diminuir a quantidade de peixes pescados ou a produtividade da pesca em determinados locais. Infelizmente vai ter quem compre, né? Infelizmente vai ter quem compre. Exato. Agora, assim, basta a gente ver os casos, né? Assim, quem tem acesso a esses locais, ou quem quer ter acesso a esses locais, tem um poder aquisitivo muito alto. É o que precisa de ter um barco, passar por ali para poder ter acesso à sua casa. Vocês mencionaram aqui a Costa Verde, o litoral de São Paulo. Todas aquelas pequenas enseadas, os rios que chegam ali, na planície ali, encostada, colada na Serra do Mar, tem condomínios que têm marinas. Então, para você ter o barco, para ter um condomínio com marina, você precisa passar muitas vezes pelo mangue. Então, você precisa flexibilizar essa legislação para que você possa entrar. Então, é aquela coisa assim, a gente sabe sempre que tem alguma coisa por trás de uma medida dessa. Então, assim, cara, o desmonte é isso aí. O cara falou que ia passar a boiada. Ele está cumprindo o que o que ele falou que ia fazer. Ninguém está... Assim, agora, quando é que a gente vai se dar conta disso? Quando os danos começarem a aparecer. Então, o cara que mora no mangue ali na Baía de Guanabara, aquele mangue vai continuar sendo intocável, porque não interessa aquilo ali. Agora, o mangue na foz do rio fulano de tal, aquele mangue ali é interessante, porque ele tem uma beleza cênica. A Costa Verde, Angra do Reis, está cheia de mangue. Paraty está cheio de mangue que hoje você não pode ocupar, mas que tem uma beleza enorme, e aquilo, com certeza, pode ser alvo de implantação de condomínios. Normalmente, mais do que já tem da Costa Verde, tanto no Rio de Janeiro quanto no litoral de São Paulo. Mas é muito complicado. O que a gente está vendo aí daqui a pouco a gente vai começar a poder ocupar as bordas de tabuleiro, tá? Que ainda, não sei se nessa mudança aí o agronegócio chegou a tocar nesse ponto, não me lembro se a boiada passou por aí também, porque as bordas de tabuleiro também são áreas de preservação permanente, justamente para você evitar o recuo desses tabuleiros, desses topos planos, e evitar o assoreamento das planícies, como, por exemplo, a planície do Pantanal, por exemplo. Então, todas essas bordas de tabuleiro, você tem uma faixa de proteção ali que você não pode mexer.
Então, assim, a verdade é que a gente começou a falar assim, que você está vendo o desmantelamento total de todo o arcabouço de legislação ambiental que a gente tinha, que começou em 88, começou na Constituição de 88, e agora está se desmantelando completamente. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu, né, tudo aquilo que a gente conseguiu, a gente está perdendo em pouquíssimo tempo. Né? Assim, a gente levou muito tempo para construir e a gente está perdendo em questão de meses, praticamente. Curioso essa institucional, né? Curioso isso. Gente, o papo está muito bom, mas já chegou a hora da gente finalizar. É rápido, né? Isso, 1h05. Estamos aqui 1h05 já. A gente nem começou. A gente tem tanto problema para falar ainda que esse governo nos coloca que, caramba, não dá para nada. Mas veja bem. Podemos fazer a parte 2. Vocês vão falar agora, fazer uma consideração final, que você pode falar o que você quiser, fica à vontade. Mas, junto com essa consideração final, eu vou pedir a vocês, que toda semana a gente pede para os nossos convidados, uma dica de leitura ou uma dica de vídeo, de filme, que você possa dar sobre o tema para quem estiver assistindo. Então, vamos começar aí pelo Oscar. Faça suas considerações finais, dê a sua dica, e aí você, aquilo que eu falei, você fala o que você sente, o seu coração está pedindo para falar, meu filho. Não, eu acho que deu já de uma série que, por coincidência, hoje, uma professora de Química me indicou essa série para ver. Chernobyl, já vi, é boa. Eu ainda não assisti. Hoje eu recebi essa dica e coincidiu com a sua, Oscar. Muito boa. Eu ratifico, enfim, confirmo essa dica, porque Chernobyl, obviamente, ela fala de um desastre muito específico no contexto da União Soviética, enfim, existem vários contornos, mas o problema ambiental, efetivamente, é um problema que assume muito a cara do que é aquilo do desastre de Chernobyl, né? Tanto a mudança climática como a dimensão mais ampla das mudanças ambientais. Então, como uma série, fica a dica de como que o aparato do Estado, do governo, melhor dizendo, lida com esses desastres. Eu acho que é um exemplo significativo, o exemplo de Chernobyl, e, enfim, claro que é uma série, tem lá o seu enredo também, bem hollywoodiano, mas passa uma informação muito interessante para a gente, uma perspectiva muito interessante. Eu fui pegar aqui, tem um livro que está agora na minha cabeceira, na verdade tem 2 livros que estão na minha cabeceira agora, né? Foram as minhas últimas aquisições. Então esse daqui, Climate Capitalism, porque fala justamente desse contexto climático, sobre o universo capitalista, sobre o modelo de produção capitalista, e que alguns autores falam que, na verdade, não é tecnógeno, não é antropoceno, é o capitoloceno, né, que é o grande responsável por essas mudanças ambientais. Então, esse livro traz uma discussão bem interessante sobre o que é o clima nessa conjectura do capitalismo, e tem essas 8 lições aqui do Bruno Latour para entender o que é a natureza também. Então ficam duas dicas de leitura que eu realmente tenho achado muito interessante, que tem me guiado muito nas minhas pesquisas e nas minhas aulas. Então é o Bruno Latour, 8 conferências sobre a natureza no Antropoceno. Então ele é um filósofo, enfim, um historiador das ciências, que busca justamente compreender esse fazer científico e traz esses elementos para a gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da minha casa, da UERJ, enfim, e de vocês pelo convite de estar aqui para a gente poder discutir e jogar uma luz sobre um pouco desses problemas que vivemos agora no Brasil. Enfim, agradecer o Antônio também pela parceria aqui, pela oportunidade de diálogo e falar que, enfim, é muito preocupante o momento que a gente passa no Brasil, em termos de desqualificação da ciência, em termos de desqualificação do que é o professor, em termos de desqualificação sobre as políticas ambientais. Isso é muito sintomático, que fique muito claro essa postura, né, que é uma postura bem de governos autoritários, a lá Brasil, a lá Estados Unidos, de negacionismo, de governos que não estão vinculados com a ciência, com um comprometimento com essa perspectiva mais, como que eu posso dizer, mais
democrática de enfrentamento de problemas. Um exemplo disso, e que talvez para mim é sintomático de todos esses processos, é que o Brasil demorou muito tempo para poder montar os seus conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, e essa falta de democracia que começa a permear o governo brasileiro, esse cerceamento de participação, sobretudo nos conselhos, isso é um sintoma claro e que permite todos esses retrocessos. Só foi possível esse tipo de aprovação no CONAMA após o emparelhamento do CONAMA. Então a gente precisa pensar que nos primeiros atos desse governo foi justamente perseguir todos os conselheiros e retomar todos os conselhos e instrumentalizar esses conselhos de acordo com a ideologia do governo. Essa figura, esse chavão que a gente começou a ouvir desde as últimas eleições, de que um lado tem ideologia, gente, todos os lados são ideológicos e têm sua ideologia. O problema é que se sua ideologia ela é inclusiva ou exclusiva. Vivemos um Brasil de ideologia exclusiva, de uns poucos. Então esse que é o grande problema que a gente está enfrentando agora, e que eu acho que nós dentro da universidade, nós que produzimos conhecimento, nós que dialogamos, enfim, temos um papel significativo para tentar reverter isso. Então esses espaços, eu sei que todo mundo está já de saco cheio de live, porque pipocaram várias lives, você abriu uma geladeira e tinha 15 lives. Mas, enfim, a importância dessas lives, dessa comunicação, é permitir que eu consiga externalizar o que penso e o que tenho pesquisado. Então, abre essa oportunidade para ouvir o outro, para entender o outro e o que esse outro pensa. Inclusive, favoreceu a socialização disso que a gente produz dentro da academia, porque antes estávamos lá restritos aos nossos laboratórios, às nossas salas de aula, porque era difícil pagar uma passagem para que eu fosse em algum lugar falar para um grupo muito específico. Então, isso favoreceu. Então, parabéns pela iniciativa e que ela realmente tenha vida longa, porque a gente precisa ampliar esses canais de diálogos qualificados. Porque gente falando merda na internet, pelo amor de Deus, é o que mais tem. Então, muito obrigado. Obrigado. Antônio? Cara, você pode imaginar que eu não fiz o meu dever de casa, né, para essa última parte, viu? Mas eu não fiz de propósito. Mas eu não fiz de propósito. Eu tenho lido um pouco sobre a questão de quem se apropria do conhecimento, quem tem direito a esse conhecimento. Então, assim, e aí assim, se eu não fosse geógrafo, talvez eu fosse historiador da Idade Média, que é um período que me interessa muito em termos de história da humanidade. E aí é para a gente lembrar o seguinte: a gente sempre critica os donos de poder, a gente sempre critica quem tem poder, e se a gente for lá atrás na Idade Média, quem tinha o poder, né, principalmente depois da queda do Império Romano, quem tinha o poder era a Igreja. E era a Igreja quem criou, foi a Igreja que criou as primeiras universidades, foi na Igreja que quem tinha os altos cargos na Igreja estudava, toda a população não estudava. Por quê? Porque era necessário manter essa população submissa. E, infelizmente, a gente vê uma situação... Claro que isso vem se arrastando já de muito tempo, mas agora é muito mais claro. Então, como a Nilma estava falando, toda vez que você começa a tirar disciplinas como filosofia, como geografia, como sociologia, do currículo das escolas, né, conteúdos associados a isso aí, é sinal de que você quer manter o povo sob controle, para que esses determinados fatos, essas coisas que a gente está vendo hoje em dia, eles acabam acontecendo, né? Não tem como. Então, assim, se a gente pegar e pensar o seguinte: quem é que detém o conhecimento e a quem interessa manter boa parte da população não ignorante sobre o ponto de vista de não ler e escrever, mas ignorante sobre o ponto de vista das discussões principais que acontecem no país. Então, infelizmente, eu vejo muito hoje se reproduzir o que se perpetuava, né? O que acontecia na Idade Média. Assim, eu ensino você a falar, ensino você a contar, ensino você a apertar um parafuso, mas não ensino você a questionar por que você está apertando um parafuso. Então, é importante, assim, eu sei que eu abri o Facebook, infelizmente, poucas pessoas vão... o público que a gente queria, né? Assim, o público que a gente queria que assistisse esse tipo de debate, esse tipo de fala, que chegasse para ouvir esse tipo de coisa, infelizmente a gente não vai atingir o grande público em função
de toda a lógica envolvida nessa coisa toda. Então, a gente não é importante, então a gente não rebola, não bota um shortinho curto. Então, a gente fala sobre coisas que não interessam para boa parte da população, e a população mais vulnerável, na verdade. Né? Nós somos vulneráveis? Somos, mas nós somos menos vulneráveis do que 90% da população brasileira. Então, e essa mas nós acreditamos que essa nossa live hoje ela vai ter um efeito assim. Eu sei que a gente acredita, mas infelizmente a gente tem que tentar mudar essa coisa toda. Então, a minha dica, né, é para a gente tentar ler um pouquinho mais sobre quem era dominador na história da humanidade, quem era dominado, a quem interessava que a população se mantivesse ignorante, sem acesso à escola, sem acesso a essa coisa toda. Né? Então, eu sei que a gente mudou muita coisa ao longo da história, muita coisa, e não pensa que foi em função de que era necessário que não ter trabalho infantil. Não, na verdade, assim, foi proibido porque era preciso que você formasse mais mão de obra capaz lá na frente. Então, não acha que as universidades foram criadas porque nós vamos ensinar as pessoas. Não. O capital precisava de mão de obra qualificada. Só que agora a gente é uma ameaça, né? Principalmente nas universidades públicas. Então, para a gente refletir um pouquinho mais, a minha dica vamos refletir um pouquinho mais a quem interessa manter a população ignorante. Então, assim, eu já conversei com o Ciro várias vezes, assim, sobre essas coisas das lives, quando ele falou da ideia que vocês tiveram, eu achei maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero não ser cancelado por essa minha última fala. Não será. A gente tem ameaças aí cruciais de ser cancelado. Então, muito legal. Espero que a gente possa voltar uma outra vez para terminar esse papo, porque naquele roteiro ficou faltando muita coisa daquele roteiro, viu? Ficou. A gente pode marcar, Ciro, depois uma parte 2 aí com eles. Daqui a 2 semanas. O retorno. A gente pode fazer uma trilogia igual os estúdios de Hollywood, entendeu? Exatamente. Nossa, eu apoio. Meu bem rapidinho, por favor. Bem rapidinho. Olha, Antônio, também não fiz o meu dever de casa, não trouxe dica. Agradeço muito vocês terem participado, ter aceito o convite para esse nosso projeto. Foi um papo maravilhoso, vocês estão de parabéns, assim, muito bom. Foi muito bom para a experiência, principalmente para a minha vivência aqui, que eu não sou da área, né? Tem aqui 4 geógrafos, eu não sou da área, então foi excelente. Muito obrigada pela participação. Eu trouxe, como toda a live, não trouxe a dica, mas trouxe um pensamento do Leonardo Boff, tá? Que é do livro Saber Cuidar. Como eu sou otimista e acredito, né, no ser humano, o Leonardo Boff diz o seguinte: há chance de salvamento, mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. A degradação crescente de nossa casa comum, a Terra, denuncia nossa crise de adolescência. Importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem isso, não garantiremos um futuro promissor. Agradeço aí a participação dos nossos ouvintes e de todos. E Ciro hoje no fechamento. Realmente tinha muita coisa para falar, a gente não consegue, né? Uma hora não dá. Puxando um pouco pelo caminho. O Antônio, a gente conversa quase sempre, né? Saudade dos cafés, né, Antônio? Aqueles cafés lá, sempre com muita discussão. E eu vou um pouco na linha do que o Oscar levantou inicialmente, assim, é um governo que odeia ciência, né? É um governo que odeia os índios, é um governo que odeia os pobres, é um governo que odeia os deficientes, que odeia a comunidade LGBT, sabe? Que odeia as mulheres. Obviamente, ele também vai odiar o meio ambiente, né? Não vai sair nada de bom de um governo desse. É só uma constatação de tudo que a gente tem visto. Queria ter falado mais sobre se a gente está, de fato, no antropoceno ou não, mas isso vai ficar para outro caminho, né? E a dica que eu dou, na verdade, é um site que eu fiquei maravilhado com ele, eu não conhecia, que é o site chamado Map Biomas Brasil.
Quem puder conferir, ele é uma plataforma que mostra exatamente toda a cobertura do solo brasileiro, se você tem lá floresta, se você tem agropecuária, se você tem soja, e ele te dá a perspectiva do desenvolvimento de 1985 até 2019. Então, você pode pegar, por exemplo, o bioma Amazônia, ver como estava em 85 e pode ver como está em 2019 ou a cada ano. Então, assim, o Cerrado é assustador, Pantanal também é assustador, a Mata Atlântica não precisa nem falar, que já é assustador há muito tempo, né? Mas o processo de desmatamento e o avanço de culturas como a soja durante esse tempo, vale muito a pena vocês observarem o tamanho do problema que a gente tem. Obrigado, Antônio, obrigado, Oscar. Carlos e Nilma estão sempre... O Antônio e Oscar são da UERJ lá, eu fiz o doutorado lá na geografia da UERJ, eu não sou geógrafo na graduação, só fiz o doutorado, aprendi muito, o Antônio trabalhou diretamente comigo, então foi um prazer recebê-los aqui, porque são UERJianos, né? UERJianos são sempre UERJianos, estamos vivos e sempre ativos lá na UERJ. Estamos juntos. Queremos CEMIC, tá, rapazes? Mandem seus alunos para a CEMIC, por favor. Hein? Já vimos. Eu já recebi. Na verdade, a gente tem que mandar, né? Agradecer a presença de vocês, do Oscar, do Antônio Soares. É sempre muito bom a gente conversar com gente inteligente. É proveitoso, é tudo de bom. Não tem como a gente explicar isso, né? Porque a gente sai maior de uma experiência dessa, com certeza. Com certeza. De tudo que a gente ouviu aqui. Então, quero agradecer enormemente a presença de vocês dois. E, com certeza, depois, Ciro vai fazer a ponte aí com os dois para a gente fazer mais uma livezinha e falar sobre tudo isso que ficou faltando, que realmente o tema ele é vasto pra caramba. E até eu quero saber se a gente está no antropoceno. Com certeza eu quero saber. Então, assim, quero agradecer a todos e semana que vem a gente vai falar sobre a questão da discriminação racial e espero que vocês estejam lá próxima quarta, às 7 horas, e toda essa live que a gente viu aqui vai estar disponibilizado lá no nosso canal do YouTube dos 3 às quartas. Tá bom, gente? Vou desligar aqui, mas vocês esperam um pouquinho que a gente vai falar rapidinho depois. Vamos por. Tchau, gente. Obrigada pela audiência.